Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal Nossa Fé Católica. E hoje, dia 20 de abril de 2023, nós iremos dar início então ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Seja muito bem-vindo, é com muita alegria que eu recebo você aqui no nosso canal. Você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito, então eu já convido você a depois desse nosso vídeo de hoje se inscrever no nosso canal, tá certo? Olha só, hoje então nesta primeira aula, essa aula introdutória, nós iremos falar um pouquinho a respeito da história do Catecismo da Igreja e como é que esse catecismo ele está estruturado, como é que esse catecismo foi organizado, tá? De que maneira a nossa fé é então explicada pela Santa Igreja neste livro. Bom, eu acredito que você já deva ter visto muitas vezes esse livrinho aqui, o amarelinho, né, como o pessoal diz. Com certeza em alguma livraria católica você já viu este catecismo, e a gente sabe que muita gente acaba não lendo o catecismo porque diz assim: ah, não, esse negócio de doutrina da igreja é muito complicado, eu não entendo muito bem o que a igreja explica, esses livros são sempre muito complicados, mas na verdade não é nada disso. O Catecismo da Igreja Católica é um livro muito simples de entender, qualquer pessoa pode ler do começo ao fim, que as verdades de fé, o ensinamento, a doutrina da igreja, ela é muito clara no catecismo, né? Então hoje nós vamos fazer aqui uma aula introdutória apenas, para você entender como que este livro está organizado, tá certo? Então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: esse livro, o Novo Catecismo da Igreja Católica, ele foi organizado a pedido do Papa João Paulo II, foi organizado pelo nosso querido Bento XVI, quando ele ainda era cardeal. O Bento XVI ainda era o cardeal Joseph Ratzinger, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, lá no Vaticano. Então, João Paulo II entregou nas mãos dele esta grande, feliz, maravilhosa tarefa de elaborar um novo catecismo. A igreja precisava, porque novos temas estavam surgindo e a igreja precisava dar uma resposta sobre esses temas, coisa que ainda não tinha no catecismo antigo. Então, essa tarefa foi fundamental e é fundamental para os nossos dias. Então, o cardeal Joseph Ratzinger foi lá, organizou uma comissão de cardeais, teólogos, e eles então desenvolveram, organizaram este livro maravilhoso que é o Catecismo da Igreja Católica. Neste catecismo, nós temos aqui reunidos de maneira sintetizada toda a doutrina da nossa fé, a doutrina da fé católica. Se você tem dúvida a respeito de alguma coisa relacionada à nossa fé, como é que nós católicos acreditamos nisso ou naquilo, aqui está a resposta. E o curso que nós estamos iniciando hoje, ele é fundamental para você que tem dúvida. Talvez você realmente que tenha dificuldade de entender o catecismo, você fala: poxa, eu tenho dificuldade, eu leio, mas eu não consigo entender. Então esse curso aqui ele é feito para você, tá bom? Você que é agente de pastoral, é ministro, não sei, você que serve na igreja, em algum ministério, você que é catequista, né? De repente você é catequista aí na sua paróquia e você precisa de uma ajuda com relação à compreensão do catecismo, precisa aí de uma base um pouquinho melhor, então aqui é o seu lugar, você está no lugar certo. E você também que é um catecúmeno, está estudando o catecismo da igreja para poder ser batizado, receber a primeira Eucaristia, então também é para você esse curso, tá bom? E claro, para que você possa defender a fé católica, para que você possa entender no que o católico acredita. Muitas vezes nós somos atacados e não sabemos defender a nossa fé. Por quê? Porque a gente não estuda sobre ela, a gente não entende a nossa fé. E isso é fundamental para nós. Nós precisamos estudar o catecismo da igreja, né? Então, olha só, o Papa João Paulo II, quando ele promulgou este catecismo, quando ficou pronto, 1992, não faz tanto tempo assim, o Papa João Paulo II, ele disse o seguinte, isso está aqui na introdução do catecismo: olha, este catecismo ele deve servir de referência para todo catequista, para todo leigo, para todo padre, para todo bispo e também para aqueles que têm interesse em entender um pouquinho a fé católica.
Então, isso aqui, esse livrinho, meus irmãos, esse livrinho é uma referência para nós. Referência. Então, por exemplo, por que é importante você conhecer profundamente? Porque vamos dizer que você vai numa missa e de repente um padre lá ele começa a falar algumas coisas meio estranhas, assim, meio fora da doutrina católica, né? E você dá uma olhada naquilo e fala, opa, peraí, se você conhece a fé, nenhuma dessas doutrinas malucas, nenhuma dessas falsas teologias vão passar desapercebidos por você. Na primeira vez que alguém falar uma bobagem, você vai, opa, isso aí não está aqui no catecismo, hein? Isso aí não é doutrina da nossa fé. Por isso que muito católico acaba sendo enganado, porque ele vai numa pregação, ele vai numa missa e de repente o padre ou o pregador, ele acaba falando uma coisa que não é doutrina da igreja. E as pessoas acabam não sabendo que aquilo é falso, por quê? Porque não tem a referência que é justamente este novo catecismo da Igreja Católica. Porque a pessoa não tem referência, né? Então, olha, sem referência é impossível você se defender daquilo que é falado de maneira errônea, né, por pregadores, padres, leigos e etc, etc. E aqui está, então, a sua referência para que você nunca mais tenha problema nesse sentido, tá certo? Então agora a gente vai entender como que esse livrinho ele foi organizado, tá certo? A gente vai entender exatamente como que ele foi elaborado de uma forma prática, super pedagógica, para que nós entendêssemos a nossa fé desde o comecinho até o fim. Vamos lá?